Como eu fiz a minha transição de carreira para o marketing digital e o que isso mudou na minha vida. Hoje eu vou contar tudo para vocês como foi o meu processo. Desde o dia que eu entrei no marketing até hoje, o meu faturamento, enfim, vou contar tudo para vocês. Meu nome é Mariana, aqui eu falo sobre mentalidade, expansão da consciência, um pouquinho de física quântica e como enfrentar os nossos medos, as nossas dificuldades, sempre buscando uma frequência elevada para co-criar os nossos sonhos. Bom, eu trabalho como consultora de imagem há muitos anos. Eu sempre estou em busca de prosperar, ganhar mais dinheiro para poder realizar os meus sonhos. Então, desde muito cedo eu sempre precisei trabalhar, trabalhei para pagar a minha faculdade, trabalhei para conquistar as coisas que eu queria, né? Eu nunca fui aquela pessoa que ganhou as coisas ali de mão beijada. Então, eu sou formada em pedagogia, mas eu não exerci a profissão, eu sempre gostei muito de moda. Ingressei no curso de consultoria de imagem, trabalhei com isso durante um tempo, 4 anos e meio, se eu não me engano, quase 5 anos trabalhando nessa profissão. Então, eu conquistei muitas coisas, sempre com muita garra, força de vontade, né? Enfrentei muitos medos, foi uma profissão que me fez crescer muito, então desenvolvi muito a minha oratória. Estar aqui, por exemplo, gravando um vídeo hoje foi fruto dessa minha profissão, né? Me tornei palestrante, então coisa que eu não conseguia nem falar em público, aprendi por conta da profissão, então sempre me desafiando. Mas chegou num ponto da minha carreira que eu comecei a entender que se eu quisesse crescer, eu precisava fazer algo mais. Como consultora de imagem, na minha região, eu atendi muitas pessoas, fiz muitos eventos, fiz muita coisa legal realmente, mas eu sempre ficava com aquela sensação de quanto mais eu me desafiava, parecia que mais longe eu estava daquilo que eu queria alcançar. Os meus sonhos eu acho que eram grandes demais para um ambiente pequeno. Era mais ou menos essa sensação que eu tinha. E nesse período eu descobri o marketing digital, o marketing de afiliados, né? Eu fiquei muito tempo em busca de um produto que eu pudesse vender em paralelo com aquilo que eu fazia, que era a consultoria de imagem. Por muito tempo eu pensava assim, por quê? Vou trazer a minha visão para vocês. Quando uma cliente vinha e fazia, por exemplo, uma coloração pessoal comigo, a coloração pessoal é um teste que a gente faz uma única vez na vida. Então essa cliente, ela vinha, fazia um teste, talvez ela até fazia ali uma consultoria de imagem, mas não era algo recorrente. E eu precisava de uma renda que fosse recorrente, algo que eu pudesse vender todos os dias, né? Basicamente era isso. Então, nesse período, eu entrei em outras marcas, né? Então, eu vendi maquiagem por um tempo, produtos físicos que eu precisava ir até a pessoa. Então, eu precisava, muitas vezes, gastar combustível, né? Gastar ali com uma locomoção, marcava um horário, ia lá na casa da pessoa, levava os produtos, enfim. Era aquela demanda muito grande, né, de trabalho. E em paralelo a isso eu já tinha as consultorias de imagem, então fazia eventos, enfim. Acabou que ficou muito exaustivo e era uma exaustão que eu não via retorno financeiro, eu não via o retorno que eu desejava. Quando eu descobri o marketing de afiliados, eu comecei a pesquisar sobre, porque parecia algo assim, um sonho de fato, né? Vender produtos do qual eu não precisava comprar estoque, eu podia vender pelo meu celular, eu podia ganhar dinheiro sem sair da minha casa e era exatamente isso que eu queria. Só que parecia bom demais para ser verdade, então eu fiquei por muito tempo adiando essa vontade de entrar para esse mercado, justamente porque eu não entendi, eu não tinha conhecimento nenhum, né? Eu precisava começar tudo do zero. E quando a gente pensa em começar algo do zero, gera muito medo, porque a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, precisa desenvolver, né? Então eu fiquei por um tempo ali empurrando isso sem saber o que fazer. E chegou no momento da minha vida que eu senti que de fato a vida me apertou. E com o conhecimento que eu tenho, eu sei que ela apertou de fato, porque eu visualizava muito um sonho grande nas minhas técnicas de cocriação da realidade e a vida começou a me apertar justamente porque no ambiente que eu estava eu não ia conseguir conquistar aquilo que eu queria. Então, quando a gente pede algo, quando a gente tem um sonho, a gente tem um desejo e parece que tudo começa a dar errado e o nosso desejo fica mais distante, na verdade é a vida te moldando
para que você se movimente, para que você se mexa, para que você mude e consiga conquistar aquilo que você tanto quer. Muitas vezes aonde você está hoje não é o lugar que vai te levar para o próximo nível, que é o lugar que vai fazer com que você dê o próximo passo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então eu me senti assim, encurralada, e eu tinha duas opções. Ou eu voltava a trabalhar CLT, com carteira assinada, né, cumprindo horário e tudo mais, ou eu realmente entrava para o marketing digital, que era o desejo do meu coração. E ali eu vi uma situação que eu podia dar um salto para frente ou um salto para trás, né? E eu pensei, bom, eu vou arriscar no marketing digital e vai ser a minha última cartada. Se isso não der certo, de fato eu arrumo um trabalho CLT e vou trabalhar, né, sem problema nenhum, cumprindo horário ali, tendo essa estabilidade que na verdade é uma falsa estabilidade, né, que a gente tem dentro da nossa cabeça. Então eu resolvi de fato entrar para o marketing digital. Conheci um curso, estudei bastante antes de entrar no mercado para não dar um passo errado, né? Então entrei em um curso que é um dos melhores cursos do mercado hoje, que dá um suporte incrível, são mentorias, aulas ao vivo com professores ali onde a gente vai desenvolvendo, né, e aprendendo bem no passo a passo mesmo. Me afiliei aos primeiros produtos, comecei a fazer as minhas primeiras vendas e em menos de 3 meses, eu vou falar para vocês o tempo exato, foram 2 meses e meio. Eu conquistei um faturamento de R$ 10.000, trabalhando no marketing digital, em 2 meses e meio. E quando eu alcancei esse faturamento, eu falo que esses R$ 10.000, eles foram muito mais do que somente o dinheiro em si para mim, né? Foi a confirmação de que, de fato, o medo muitas vezes paralisa o nosso sonho, o medo impede a gente de viver algo grandioso, porque a nossa mente, ela é sim sabotadora, ela vai sabotar os nossos sonhos, ela vai desconfiar de tudo, ela talvez vai ver uma oportunidade que é muito boa e vai pensar, não, isso é bom demais para ser verdade, que foi o meu caso, né? Então, tudo isso veio como uma confirmação de que sim, a gente se sabota o tempo todo e que a gente só consegue viver o extraordinário da vida quando a gente encara o medo, quando a gente passa para o próximo nível e fala, eu vou arriscar e vou ver o que vai dar. Por quê? A gente só sabe se de fato aquilo vai dar certo ou não quando a gente tenta. Quando a gente tem medo, o medo ele é um sentimento que ele é positivo na nossa vida, porque ele é um estado de alerta, né? Então vou trazer um exemplo aqui para você. Se você está andando numa rua escura à noite, sozinho, um lugar sem segurança, você vai sentir medo, porque o medo ele vai estar ali em estado de alerta. É para você sair daquela situação para que não te aconteça algo pior. Porém, muitas vezes esse estado de alerta ele é ativado dentro da gente por uma situação desconhecida, por algo que a gente não conhece, por algo novo, né? E ele cria uma história dentro da nossa cabeça que não existe. Então você tem medo de encarar aquilo e aí a sua mente vai criar diversas situações, mas nenhuma daquelas situações são realidade, porque a realidade só acontece quando a gente vai lá e faz. Então pode ser que você, sim, tente algo e não dê certo, né? E aí aquela vai ser a realidade, ou pode ser que você tente, aquilo vai dar certo e o certo é que vai ser a realidade. Então eu quero só que você entenda que o medo, ele é uma fantasia e muitas vezes a gente deixa essa fantasia paralisar a nossa mente, paralisar a nossa vida e principalmente paralisar os nossos sonhos. O que a gente pode fazer então para sair desse medo? Realmente encarar e ir lá fazer a coisa acontecer. Então, esse processo de transição de carreira, para mim, tem sido fantástico. Não somente por hoje estar trabalhando exatamente como eu queria. Estou aqui gravando, por exemplo, de dentro do meu quarto, é uma segunda-feira cedo, um dia super gostoso, está chovendo lá fora e eu estou curtindo aqui na minha casa tranquilamente, né? E era o meu sonho, era o que eu tinha vontade. E hoje eu só estou vivendo isso porque eu encarei o medo. E eu quero que você traga isso para a situação da sua vida. Pode ser uma transição de carreira, pode ser talvez uma viagem que você quer fazer, mas você tem medo, né? Você tem medo do novo. Pode ser diversas situações. Então, para e pensa hoje, esse medo que você está vivendo, ele é algo real ou ele é uma invenção da sua mente para poder te paralisar,
para poder fazer com que você não saia da sua zona de conforto, para fazer com que você não encare uma situação diferente. Será que esse medo é real ou não? Conta aqui para mim nos comentários o que você achou. Se você gostou desse vídeo, já me segue aqui, ativa as notificações para não perder mais vídeos como esse. Aqui a gente vai falar muito sobre expansão de consciência, sobre mente, sobre sentimentos, como enfrentar essas situações para se tornar uma pessoa melhor, para poder evoluir, né, profissionalmente, evoluir financeiramente também e evoluir como pessoa. Claro que é o principal. E se você também tem vontade de conhecer sobre marketing digital, tem o sonho de viver uma realidade diferente, tem o sonho de trabalhar na sua casa, de passar mais tempo com os seus filhos, eu posso te dizer que essa realidade existe. E para você poder viver ela, você só precisa acessar. Então, se você quiser conversar comigo e saber um pouco mais sobre a maneira como eu trabalho, também vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo para você me seguir e para você vir conversar comigo, porque eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.